Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. A nossa entrevista de hoje é uma entrevista muito especial, porque nós temos aqui a presença ilustre do Dr. Rafael de Assis Horn, a quem já dou as boas-vindas e logo vou passar a palavra. Mas antes da gente começar, como de praxe, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais. Sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional e nos permite a realização dessa atividade aqui à frente das comissões, ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC, que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC para a gravação desses nossos episódios. Fica uma saudação também a todos os advogados e advogadas de Santa Catarina e do Brasil inteiro, porque o nosso podcast já está atingindo aí o mundo todo. Então, advogados e advogadas que nos assistem ficam e nos ouvem, né? Fica aí a nossa grande saudação. Então, nosso convidado de hoje, Dr. Rafael de Assis Horn, e normalmente a gente lê o currículo do convidado, mas no caso do Dr. Rafael é um currículo extenso demais e eu vou só me ater a alguns pontos aqui, né, para mencionar, né, a participação, a importância da participação do Dr. Rafael no sistema OAB. Então ele foi vice-presidente da Ordem dos Advogados, vice-presidente, né, foi vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Federal, 2022-2025, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, 2019-2021, presidente da Comissão Nacional de Cooperativismo de Crédito e Ordem dos Advogados do Brasil, 2013-2018, diretor tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, 2016-2018, presidente do Conselho de Administração do Sicob, né, Advocacia, 2013-2015, diretor financeiro do Sicob, Sicob Advocacia, 2005-2013, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, 2010-2013, juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral, 2009-2011, atualmente conselheiro federal da OAB e coordena frentes estratégicas no Conselho Federal, incluindo a coordenação geral das comissões e das procuradorias, além da recém-criada coordenação de projetos estruturantes. E um ponto muito importante que a gente tem que colocar no seu currículo aqui, que é faixa preta em judô, e vice-campeão brasileiro e várias vezes campeão estadual em sua categoria. Como é que vai, doutor Rafael? Bom, obrigado, Galiletti, uma alegria enorme estar aqui na minha casa, na OAB Santa Catarina, um local em que não apenas fui muito feliz, mas sou muito feliz, e que é sempre uma grande satisfação retornar, uma casa que considero imprescindível para o pleno exercício da advocacia, por assegurar a nossa profissão, o exercício das nossas prerrogativas, na sua companhia, Edgar Galiletti, que é um homem de ordem e que tem uma extensa folha de serviços prestadas à instituição, e que é coordenador adjunto das comissões da OAB Santa Catarina, e que foi uma escolha muito acertada do presidente Juliano Mandelli, pois não apenas dando essa oportunidade de nós conversarmos e dialogarmos sobre os desafios da nossa profissão, mas principalmente por estruturar esse braço tão importante do sistema OAB, que são as comissões temáticas que trazem a voz da advocacia para a sociedade e principalmente nas temáticas mais diversas, que vão desde o direito de família, previdenciário, até direitos humanos, o direito da educação jurídica, e isso mostra o quanto que a ordem é relevante não apenas para o sistema de justiça, mas para toda a sociedade brasileira, especialmente aqui de Santa Catarina. Eu acho que, assim, nós não poderíamos ter um episódio mais expressivo, né, do que trazer para esse podcast, né, que é um podcast das comissões, do que trazer o presidente nacional das comissões. E eu gostaria de começar justamente por aí, doutor Rafael, para falar sobre a importância das comissões no ecossistema da OAB. Hoje, em Santa Catarina, a gente tem cerca de 120 e poucas comissões, e no plano nacional, né, eu chutaria que lá deve ter umas 50 ou 60 comissões, mais ou menos, entre as permanentes, as especiais, enfim. Então, é em torno disso, né? E o senhor já foi presidente
né, da casa, enfim, vice-presidente nacional. E qual é a sua visão sobre o papel das comissões no ecossistema da OAB? Bom, primeiramente, as comissões são talvez o órgão mais relevante, os órgãos que, né, cada uma das comissões, elas têm uma capacidade de agregar uma diversidade de advogados que trabalham de forma voluntária para o sistema OAB, para tratar do mais amplo temário possível. E toda vez que a ordem ela é instada a se manifestar, toda vez que a ordem ela precisa se pronunciar sobre um específico tema, ela consulta as comissões. Porque ali estão especialistas da área, aqueles advogados que militam ou na área de direitos humanos, ou na área da educação jurídica, ou na área de prerrogativas, ou na área de direito da família. Se vai existir uma reformulação legislativa que tramita ou na Assembleia ou no Congresso, é através das comissões que a ordem inicia o debate. Então, eu vejo como um papel não relevante, mas sim imprescindível de cada uma das comissões dentro do sistema OAB. E organizar esse funcionamento é algo que dá muito trabalho, você sabe muito bem disso, né? Você está na organização e na coordenação aqui em Santa Catarina, eu estou hoje coordenando a nível nacional, e nós sabemos o quão desafiador é nós conseguimos, muitas vezes, amoldar os diversos posicionamentos das comissões para encaminhar a diretoria do Conselho Federal ou do Conselho Estadual, que depois submete ao Pleno uma deliberação sobre um tema que pode ser desde uma reforma legislativa, como um pedido de desagravo público, ou uma intervenção no Conselho Nacional de Justiça. Então, Edgar, eu quero aqui agradecer a você, a todos aqueles colegas que militam no âmbito das comissões do sistema OAB e reconhecer aqui, publicamente, esse trabalho imprescindível que é feito por esses colegas, porque é através desse trabalho feito por esses colegas que nós conquistamos, ao longo do tempo, uma quantidade de prerrogativas profissionais que reputo aqui no país, no Brasil, que o advogado brasileiro, que a advogada brasileira se nós compararmos com o advogado, a advogada em outros rincões do mundo, nos diversos estados democráticos que nós temos ao redor do mundo, que o advogado e a advogada brasileira ela possui o maior conjunto de prerrogativas que vão desde o direito a uma audiência com um magistrado, o acesso pleno aos autos, o direito à sustentação oral. São conquistas que foram obtidas graças a esse trabalho feito, geralmente, iniciando nas comissões, que depois reverbera, chega à presidência, ao Conselho Pleno, à articulação no Congresso. Então, me parece que num país em que tem uma quantidade enorme de advogados, 1.300.000, as comissões são a forma, primeiramente, desses advogados acessarem o sistema OAB, porque, especialmente em Santa Catarina, e aqui eu me recordo em 2019, um dos primeiros atos que tive como presidente da OAB Santa Catarina foi abrir as comissões para todo e qualquer colega que quisesse trabalhar de forma voluntária. Na época, o atual presidente da Caixa, Pedro Miranda, era o coordenador das comissões, e nós expedimos esse inédito ato que abriu as comissões para toda a advocacia. Não tinha mais panelinha. Qualquer advogado de Santa Catarina que quisesse contribuir com seu conhecimento em prol do sistema OAB, em prol da advocacia, ele bastava se inscrever, estar regular com a instituição, né, com a sua anuidade, com seus processos disciplinares, ele já estaria apto. E essa aptidão fez com que a OAB Santa Catarina fosse protagonista, conseguisse, através dessa presença daqueles advogados que doam o seu tempo às comissões, de trazer tantas inovações e tantas medidas que acabaram, por conta disso, trazendo benefícios à própria classe. Então, fica aqui meu reconhecimento a todos os colegas que trabalham nas comissões, porque eles fazem parte dessa construção coletiva que é o sistema OAB.
A OAB é um sistema que tem um presidente, mas ele é todo estruturado para ter um pleno do conselho, para ter as comissões, tribunal de ética, caixa de assistência, um sistema que é descentralizado justamente para possibilitar que os advogados possam participar e trazer as suas contribuições, que são todas muito bem acolhidas, nem todas recepcionadas, obviamente, porque precisa, como qualquer democracia, ser objeto de uma votação, e muitas vezes são rejeitadas, mas são acolhidas todas elas, são debatidas, e com isso quem ganha é a advocacia. Sabe, o senhor falou uma coisa importante, doutor Rafael, que as comissões são normalmente a porta de entrada do advogado que quer participar do sistema OAB. Né? Eu comecei um pouco diferente, eu comecei lá na ESA, né, eu era coordenador local, né, ia de porta em porta convidando os advogados para participarem dos cursos, né, promovidos pela ESA, e fiquei muito tempo na Escola Superior da Advocacia, talvez, ainda estou, né, porque ainda tem uma representatividade lá na Escola Superior da Advocacia, e foi um grande aprendizado, né? Mas agora, nesse ano e meio, aqui nas comissões, é que a gente começa a entender realmente como é que o sistema funciona. E falo isso, né, como uma forma de incentivo para os advogados e advogadas que estão nos ouvindo e que queiram participar do sistema OAB, que é muito simples, basta que escolham uma comissão do seu interesse e se inscrevam e, né, preenchendo algumas prerrogativas, alguns requisitos objetivos, eles serão aceitos e vão poder participar e contribuir, né, com o trabalho da OAB. E esse trabalho voluntário, em nome da advocacia, eu acho que ele é extremamente relevante e é extremamente satisfatório para quem participa, né? E o senhor tem essa visão, né, nacional, estadual e nacional, e isso lhe dá, assim, acho que, né, uma perspectiva que poucos têm de conhecer o sistema OAB como um todo, né? Mas eu gostaria de, né, dar sequência à nossa conversa falando sobre a sua gestão como presidente aqui da casa, né? Enfim, como foi essa experiência e dessa experiência, quais são os principais fatos, né, que o senhor gosta de mencionar e que foram marcantes para essa sua gestão como presidente da seccional? Bom, um dos grandes desafios da minha vida foi presidir a OAB Santa Catarina. Tenho muita honra e muito orgulho de ter recebido esta designação por parte da advocacia do meu estado, sucedendo um grande líder da advocacia, que é o querido Paulo Brincas, e dar sequência ao trabalho que estávamos realizando. E em 2018, quando candidato era a presidência da Ordem, nós tínhamos alguns temas que eu reputava imprescindíveis de serem solucionados. O primeiro deles era a questão da gravação das audiências e atos processuais, porque aos mais novos, nós tínhamos um sistema em que o advogado ia até 2018 para uma audiência, em que ele ficava numa sala, com o juiz, com o advogado da outra parte, enfim, o Ministério Público, e o que acontecia ali ficava registrado numa ata e muitas vezes não era levado à ata incidentes que ocorriam, seja de violação de prerrogativas, seja de questões que eram imprescindíveis à defesa do direito das partes, e cabia apenas ao advogado fazer o protesto. E, a partir de então, nós iniciamos essa campanha da gravação dos atos processuais. Alguns colegas diziam que era uma proposta eleitoreira, outros colegas diziam que eu estava alucinado. Enfim, mas nós saímos com essa proposta desde o início da gestão, buscando a sua implementação, e muitas vezes, claro, com a dificuldade que é, porque toda inovação, ela tem um grau de dificuldade gigantesco de ser aceita, mas aí veio a pandemia. E durante a pandemia nós conseguimos, diante dos diversos incidentes ocorridos nas audiências virtuais, demonstrar o quanto importante era essa gravação. Essa gravação era importante não apenas para a defesa do advogado das partes, mas para os próprios, todos os operadores do direito, que teriam ali naquele ato de transparência algo que desse mais publicidade e desse com isso mais
garantia de respeitabilidade aos atos praticados no sistema de justiça. E nós obtivemos inicialmente uma recomendação em 2021 por parte do Conselho Nacional de Justiça, um pedido da OAB Santa Catarina, e que na sequência, quando fui vice-presidente, nós conseguimos transformar essa recomendação em uma resolução que está hoje obrigando o registro integral de todos os atos processuais, e isso trouxe realmente um grande benefício a todas as partes e a todos operadores do direito. E essa conquista, que muitas vezes é vista como algo comum, mas teve uma luta inicial por parte da Ordem, é um dos grandes avanços que tem muito orgulho, e cabe agora à Ordem fazer e fiscalizar o seu cumprimento. Um outro ponto, aqui em Santa Catarina, nós tínhamos o processo judicial eletrônico, que à época não andava bem no sistema de justiça catarinense, e nós iniciamos uma luta pela implantação do EPROC, que tivemos a guarida por parte do judiciário catarinense da sua implantação, e, infelizmente, o Conselho Nacional de Justiça inicialmente resistiu em relação a essa implantação, inclusive obrigou, à época, o presidente do Tribunal de Justiça de implantar o CNJ. Nós, Ordem dos Advogados do Brasil, fomos juntos com o Judiciário Catarinense ao CNJ, em audiências, em negociações. Houve até judicialização entre o Estado e a União na luta para saber se nós colocaríamos o EPROC, que era o que nós defendíamos, ou se nós botaríamos um outro sistema, que era o preferido do CNJ. E nós conseguimos garantir a implantação do EPROC, que foi extremamente importante para a evolução do processo judicial eletrônico em nosso Estado. Conquista que depois foi várias vezes ameaçada, e nós estivemos lá sempre lutando, como presidente da Ordem, depois como vice-presidente da OAB Nacional, e que nós conseguimos, depois de muita luta, reafirmar essa prerrogativa de termos o EPROC aqui. Agora o EPROC já está em São Paulo, em tantos outros tribunais, e se consolidou como um sistema judicial de processo eletrônico, e isso foi muito importante. Outro tema, que na verdade é um tema de décadas, que quando nós assumimos, nós tínhamos uma necessidade de solucionar, era o tema da fixação dos honorários sucumbenciais. Por décadas não se respeitou os limites de percentuais previstos no CPC. Seja o CPC de 73, seja o CPC de 2005, todos eles dando essa guarida ao advogado, mas havia uma resistência por parte dos tribunais e do judiciário na sua implementação. E essa luta que foi trazida pela OAB foi realmente uma luta intensa, de várias intervenções pelo nosso sistema de prerrogativas, pelas nossas comissões de prerrogativas, e que resultou numa importante vitória no Superior Tribunal de Justiça, que tive a honra como vice-presidente nacional de acompanhar, juntamente com o presidente Beto Simonetti, uma conquista que trouxe a prerrogativa de os honorários de sucumbência serem fixados nos limites percentuais estipulados pelo Código de Processo Civil. Isso foi algo que permitiu que a crise que abarca hoje a advocacia não fosse maior do que a que já existe, porque essa fixação dos honorários de sucumbência nos limites percentuais que estão previstos no CPC garantiu honorários dignos, sucumbenciais, e isso foi uma conquista importantíssima capitaneada pela Ordem. Um outro tema que nós iniciamos aqui em 2018, quando concorria, depois em 2019, no início de nossa gestão, era o pagamento da advocacia dativa. Aqui em Santa Catarina, até 2018, o advogado da ativa tinha que trabalhar de forma gratuita para o cidadão hipossuficiente, e depois ele tinha que entrar com uma ação contra o Estado de Santa Catarina para ter os seus honorários arbitrados, e isso levava anos, levava décadas, ou seja, ele levava anos no processo judicial que ele estava cuidando, depois mais anos no seu próprio processo judicial para cobrar honorários. E nós conseguimos também implantação do sistema, que é o sistema de pagamento da advocacia dativa, em que o advogado finaliza a sua prestação de serviço ao cidadão hipossuficiente, ele faz o registro no sistema e é pago. Se eu não me engano, o presidente Juliano Mandelli esse dia me informou que estaríamos já em torno de 300 milhões de reais já pagos nesse período todo, trazendo mais recursos, mais honorários para o bolso da advocacia. Ou seja, foram conquistas importantíssimas que nós
trouxemos ao sistema OAB, que precisam ser objeto de constante luta por parte dos novos dirigentes. E uma coisa que me orgulha muito é a formação de novas lideranças dentro do sistema OAB. Né? O Edgar é uma delas, o presidente Juliano Manderi, que foi meu diretor tesoureiro quando fui presidente da seccional, e tantas lideranças que estão sendo formadas hoje, porque essa formação de lideranças, de pessoas que compreendam a importância do sistema, que compreendam a importância desse trabalho voluntário, que estejam capacitadas para melhor prestá-lo dentro do sistema OAB, talvez o nosso desafio para eles entenderem. Nós temos conquistado ao longo do tempo muita coisa. Apesar das críticas, a OAB não faz nada, que muito se fala lá fora, mas a verdade é que quando o cidadão entra e começa a atuar aqui dentro do sistema OAB, ele vê, puxa vida, que loucura, como o sistema faz coisa por mim. Eu imagino se não existisse, o que seria da advocacia. E nós estamos agora com desafios gigantescos pela frente, da inteligência artificial, nós temos o acesso ao crédito, a gestão de escritórios, tudo isso que vem ocorrendo numa velocidade gigantesca e muitas vezes fazem-nos esquecer dessas mais recentes conquistas, que foram os honorários sucumbenciais do CPC, o pagamento da ativa, o EPROC, a gravação dos atos processuais, mas hoje é o momento de rememorar. Rememorar não o ato de gestão, mas rememorar a importância da presença da OAB para que o advogado e a advogada possam exercer com plenitude a sua profissão de forma digna. E isso se dá sempre, seja na conquista legislativa, seja na interlocução com o executivo, seja na interlocução com os órgãos de controle, CNJ, CNP, e seja dentro do próprio sistema OAB, na luta junto ao Poder Judiciário, para fazer valer essas conquistas, essas prerrogativas que precisam ser validadas, confirmadas a todo tempo. E não à toa que o sistema tem mais de 2.000 subseções, todas elas espalhadas pelo país, justamente para que essa descentralização dê capilaridade e condição de, em cada rincão do nosso país, em cada delegacia de polícia, em cada fórum, nós tenhamos o sistema OAB atuante e garantir com isso que o advogado e a advogada esteja bem representado, bem defendido em suas prerrogativas e no seu exercício profissional. Sabe, eu acho bem importante o senhor trazer à memória esses fatos, né? E alguns deles eu presenciei, como, por exemplo, a luta pela implantação do EPROC. E teve um detalhe, assim, que logo que saiu, né, que o sistema EPROC começou a funcionar no estado de Santa Catarina, eu fui convidado pela Escola Superior da Advocacia para fazer curso de EPROC no interior do estado. E assim eu corri, né, boa parte aí do interior fazendo cursos, enfim, né, ensinando a advocacia ou auxiliando a advocacia na utilização do novo sistema. E eu lembro que chegou uma oportunidade em que o diretor da ESA de então, né, o Marquinhos, ele sugeriu que a gente fosse gravar alguns episódios, a gente ia até gravar lá no Sebrae, né? E isso era para ser, a gravação era para ser numa segunda-feira, e no final de semana anterior veio uma decisão não me lembro se foi do CNJ, se foi do STF, suspendendo o EPROC no estado de Santa Catarina, né? E aquele momento de indecisão, eu acho que foi talvez um dos momentos assim mais marcantes da minha atuação à frente, né, desses cargos que eu ocupei aqui na OAB, né? Porque a gente, por um ponto, não sabia o que fazer. Bom, vamos continuar com essa orientação para a utilização do EPROC ou a gente suspende tudo, né? Mas, felizmente, né, o EPROC tem se demonstrado uma ferramenta excepcional para a advocacia e, felizmente, né, o bom senso, eu acho que prevaleceu, e não só em Santa Catarina, mas, como o senhor disse, né, em outros estados também o EPROC tem utilizado. E fazer essa ressalva, né, saber que, através da sua gestão, da sua atuação, o EPROC é o que é o EPROC hoje. Isso é um ponto histórico, né, que a advocacia, os jovens advogados não conhecem, né, porque são coisas que passaram e quando eles começaram na sua advocacia, isso já era uma realidade, né? Hoje, acho que nenhum advogado, nenhum jovem advogado se imagina sem o EPROC, mas já teve uma época em que o processo era físico, né? Teve a época do SAG, enfim, né? E eu acho que isso foi um ponto importante. E a outra questão da advocacia dativa, né? Eu lembro também no início da minha advocacia, como qualquer
Advogado a gente fazia dativo e recebia a certidão de URH. E as certidões de URH a gente ia acumulando lá no escritório e um dia fazia uma ação contra o Estado para receber. Né? Então, acho que ter hoje, né, um sistema de pagamento dos dativos que funcione é um ponto importante assim, e muito bem lembrado pela sua fala aqui para a gente saber, né, que tudo isso não nasceu do nada. Né? Tem toda uma história por trás, enfim, para que essas conquistas, né, elas se consolidassem. Mas eu acho que é importante, Edgar, fazer esse destaque, porque há muitas críticas vazias, né, especialmente quando chega um período eleitoral dentro do sistema OAB, de que a OAB não faz nada, mas são legados que o sistema OAB tem deixado. Né, eu tive a felicidade de estar liderando a OAB Santa Catarina nesse período e todos perguntam, né, olha, qual é o legado? Você tem que deixar um legado dentro da tua passagem pelo sistema OAB. E esses legados relativos à advocacia dativa, saber que hoje o advogado dativo, ele termina de trabalhar, ele é pago. Isso é o básico. Quase que imediatamente? Quase que imediatamente. Mas precisa aumentar? Precisa. Por isso que existe o sistema OAB, ele tem que estar na luta. Nós nunca vamos estar satisfeitos, mas nós não recebíamos. Então já recebe. Mas não é pouco? Pouco, sim, mas vamos lutar para melhorar. A fixação dos honorários de sucumbência. Né? Isso é uma coisa tão importante, porque nós tínhamos causas de 1 milhão que eram fixados em honorários de R$1.000. E hoje tem honorários fixados pelo percentual relativo ao bem que está em discussão. Isso trouxe uma receita gigantesca a todos os advogados e advogadas graças à luta do sistema OAB. Mas ainda tem que melhorar? Tem, porque alguns juízes ainda teimam. E a OAB entra com recurso, auxilia como assistente processual e consegue reverter isso nos tribunais. Ou então, no Supremo Tribunal Federal, a nossa luta para aplicar em face da Fazenda Pública. O EPROC ainda pode melhorar? Pode, e muito. Mas nós tínhamos um sistema processual que era infinitamente inferior e nós conseguimos, graças à luta do sistema OAB, convencer não apenas o sistema de justiça catarinense, mas principalmente o CNJ. A agravação dos atos processuais acabou com a violação de prerrogativas? Não. Mas hoje nós temos uma ferramenta que nos permite, com esse registro, defender os nossos direitos e também das partes que nós representamos. Então, é importante fazer essa retrospectiva, que essa retrospectiva mostra o quão é relevante o papel da ordem para a defesa da advocacia. Nós podemos citar tantas outras ao longo do tempo, né? A OAB no Simples, na questão tributária, né? O direito à sustentação oral, o direito ao acesso à luta pela sustentação oral, que é uma luta constante e que volta e meia nós somos ameaçados por ela, como tivemos recentemente uma resolução do CNJ nesse sentido, e cabe à ordem estar ali constantemente, através da interlocução institucional, através da sua voz, através de medidas judiciais, através de medidas administrativas, está na defesa. E o que mais me motiva a estar no sistema OAB é porque o exercício pleno da minha profissão depende dessa instituição ir bem. E por isso que é importante a presença e é importante formar novos líderes, para que outros tomem assento, mas compreendendo a filosofia desse time que está no comando dentro da ordem, que é uma filosofia de cada vez mais valorizar a profissão e garantir que nós possamos exercê-la independente do tamanho do desafio que vem pela frente. E um dos maiores desafios, acabei até esquecendo, foi a pandemia. Eu estava como presidente da ordem quando veio a pandemia. E a pandemia nos exigiu muita criatividade, nos exigiu pensar fora da caixa, mas talvez na pandemia nós conseguimos avanços que talvez viessem muito tempo depois, um balcão virtual. Ou seja, que o tribunal, o advogado não precisa sair de casa do seu escritório para ser atendido pelo sistema de justiça. A sustentação oral online, em que o advogado pode sustentar do seu próprio escritório. São conquistas que vieram dentro da pandemia, que vieram para ficar. E que foi graças à interlocução do sistema OAB, até as próprias audiências virtuais, quando há consenso entre as partes, que elas são importantes também. Então são modificações que foram realizadas num momento de crise e que nos exigiu primeiramente serenidade, porque aquele era um momento, né, de
de extremo pavor por parte de todos nós, mas que a ordem estava ali presente para garantir que a advocacia continuasse sendo respeitada, e um dos principais atos foi garantir junto ao governador à época o reconhecimento da advocacia como atividade essencial para permitir que os advogados tivessem seus escritórios abertos. Porque o acesso à justiça começa pela advocacia. Então ele precisava ter seus escritórios abertos. E também o judiciário, a retomada das atividades, uma forma de acesso ao judiciário que foi o balcão virtual. Vejam, tudo isso aconteceu e a OAB foi protagonista. Então a OAB tem sido sempre protagonista. Né? O nosso presidente Juliano Mandelli, agora a questão das fraudes, utilizando o golpe que chama o golpe do falso advogado, a importância da OAB estar agindo, entrando com medidas judiciais, muitas vezes não se resolve no tempo que nós aguardamos. A gravação dos atos processuais demorou anos para conseguirmos. A questão dos honorários de sucumbência demorou anos para conseguir. Mas o importante é que tinha uma instituição lutando. E essa conscientização precisa existir dentro da classe, porque para que ela compreenda que uma OAB forte garante a sua plena representação e o melhor exercício profissional. Eu acho que tem dois pontos assim que o senhor acabou nem tocando, mas eu, como participei muito proximamente, né, da sua gestão, né, eu reputo bem importantes. Né? Primeiro foi a sua luta pela interiorização, né, de que o advogado lá do interior, e me coloco também assim, né, porque eu não sou da capital, né, e que o advogado do interior pudesse ocupar espaços dentro do sistema OAB. E outra foi a questão da paridade de gênero, né, entende? Também que foram lutas suas, que hoje parece um discurso meio que padronizado, enfim, ninguém mais pensa de forma diferente, mas começou, não sei se começou, mas na sua gestão isso foi bastante desenvolvido. Né? Isso são duas lutas importantíssimas que tem o rosto da ordem. Né? Eu lembro na época quando o presidente Paulo Brincas iniciou o seu mandato, ele queria primeiramente dar sequência. A OAB tem sempre uma característica de uma advocacia muito interiorizada, muito forte. Brincas, e também na presença feminina, né, formando novas lideranças, não apenas masculinas como femininas, né, e que hoje nós tivemos já a presidente Cláudia Prudêncio, que presidiu a instituição, né, temos a nossa vice-presidente Gisele Krabschichin, que hoje tem uma grande presença dentro do sistema OAB, temos tantas outras mulheres, a nossa corregedora, a doutora Carol Rasmussen, temos a vice-presidente da Caixa, a doutora Maria Tereza, que foi presidente da OAB Chapecó. No Conselho Federal temos a Andréa Dota e a Herta Souza. Então são mulheres importantíssimas para o sistema OAB e que vem formando outras lideranças femininas. Aliás, a formação de líderes é talvez o que mais nos motiva a permanecer dentro do sistema OAB, para que nós possamos, não apenas aqui em Santa Catarina, mas levar o jeito catarinense de se fazer política ao Conselho Federal. E uma das grandes pautas do presidente Beto Simonetti foi trazida por nós, que é a interiorização. A pauta da interiorização, que é uma pauta muito forte. Hoje nós temos até a Conferência Nacional da Interiorização, que foi justamente com as visitas que o presidente Beto fez a Santa Catarina, verificou. Ele esteve na época em Joinville, Blumenau, Itajaí, Criciúma, Chapecó, e verificou Lages, o quão pujante é a nossa advocacia no interior e o quão representada ela estava, né, dentro dos órgãos de representação da ordem e principalmente pela força das nossas subseções. E essa presença traz para Santa Catarina essa peculiaridade, uma peculiaridade que nós levamos ao Conselho Federal, como também levamos ao Conselho Federal questões relacionadas à gestão, e uma delas, que eu me orgulho muito de ter realizado, porque muito se faz na OAB em prol daquele que mais grita, que mais se movimenta. Mas nós tínhamos poucos dados a respeito do exercício da advocacia. E nós tivemos a ideia de fazer o primeiro levantamento demográfico da advocacia, em conjunto com a FGV, e nós entregamos isso para o Conselho Federal, com a participação da advocacia de todo o país, que fez um diagnóstico sobre a intensa presença da advocacia no interior, a intensa presença feminina e a dificuldade da advocacia em se estabelecer no início da profissão, com remunerações que vão de 1, 2, 3, 4, 5 salários mínimos, né, para o jovem advogado, e por isso que nós conseguimos
levar agora nessa atual gestão, com o presidente Beto Simonetti, a questão da capacitação em gestão e a questão do acesso ao crédito. A capacitação em gestão através de um convênio com o Sebrae Nacional, pulverizado dentro dos Sebrais estaduais, nós já lançamos aqui em Santa Catarina, em que buscamos levar capacitação na área de gestão, fluxo de caixa, marketing jurídico, enfim, questões imprescindíveis para o advogado exercer a sua profissão. E o outro ponto é o acesso ao crédito. Nós temos uma experiência aqui em Santa Catarina da Cicobi Advocacia, que é hoje a Cicobi OABcred, por conta do apoio do Conselho Federal, que trouxe, permitiu que o nome OABcred viesse para o nome da Cicobi, justamente para demonstrar o apoio institucional a uma instituição que busca fomentar a atividade da advocacia através do crédito, do bom serviço financeiro, que ele é imprescindível para qualquer atividade. São novas visões, porque se nós conseguimos solucionar ou dar encaminhamento a alguns problemas, esse é um problema latente. A questão da capacitação em gestão, a capacitação em acesso ao crédito, para que o advogado possa, sim, exercer a sua profissão com mais tranquilidade e, com isso, quem ganha é a sociedade. Foi importante, sabe, doutor Rafael, essa sua colocação sobre o perfil sociodemográfico da advocacia no Brasil. Ele é um relatório que, se não me falha a memória, saiu em 2024 e traz dados importantes, né? Porque eu acho que para que se possa fazer uma boa gestão tem que conhecer, né, quem é o advogado, quem é a advogada no Brasil. E só a título de curiosidade, né, para que os nossos ouvintes e nossos espectadores tenham conhecimento, mas esse censo apontou que mais de 50% já, em 2024, já eram mulheres. Então, o protagonismo feminino tem assumido papel de relevância também na advocacia. 55%, né, tem entre 22 e 44 anos, ou seja, o padrão da nossa advocacia é uma advocacia jovem, relativamente jovem, né? 64% declaram-se brancos. 45% tem renda familiar mensal até 5 salários mínimos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre a sua coordenação em projetos estruturantes. Eu acho que tem algum ponto relevante em relação a isso, né? 58% dos advogados e advogadas são casados, ou declaram-se casados, ou em união estável, né? 58% têm filhos, então também é uma preocupação da grande maioria dos advogados, né? 16% são pais ou mães solo, ou seja, eminentemente uma advocacia cujo perfil é de famílias que estão relacionadas, né? E 43% declaram-se católicos. Então, acho que isso é importante, né, esses dados para a gente compreender qual é o perfil da advocacia. E isso me leva, né, já para uma segunda ponderação, é de que recentemente foi criada, né, essa coordenação de projetos estruturantes no âmbito da OAB Nacional, e o senhor hoje tem a incumbência de estar à frente dessa pasta, vamos dizer assim, né? E eu gostaria que explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte, né, exatamente o que é a coordenação de projetos estruturantes no sistema OAB Nacional. Bom, Edgar, como você mencionou, esse levantamento demográfico ele é inédito. E ele é inédito, mas ele é imprescindível. Me parece que não há como você representar qualquer classe sem conhecer a sua realidade. E a partir do momento que nós conhecemos a realidade da advocacia, ela é jovem, feminina, com muita dificuldade de se posicionar no início da profissão, nós criamos uma coordenação de projetos estruturantes sob a liderança do presidente Beto Simonetti, justamente para que nós tivéssemos 2 projetos nesse início, que tem sido o alvo principal da nossa atuação. Primeiro, como eu falei, o Sebrae, um convênio com o Sebrae, porque a maior parte da advocacia se enquadra no conceito de microempreendedor, do empreendedor de pequeno porte. E se tem uma instituição no nosso país que tem expertise para lidar com prestador de serviço que se enquadra no conceito de empresa de pequeno porte, microempresa,
é o SEBRAE. Então, nós pegamos o expertise do SEBRAE no Convênio Nacional e disponibilizamos gratuitamente os cursos de capacitação para todos os advogados. E se os advogados que cumprirem essa jornada de capacitação, eles terão consultorias nos seus escritórios, consultoria SEBRAE, para eles aprimorarem a sua gestão. Esse foi um ponto. O segundo era levar a todo o país, nós temos feito isso com êxito, a experiência da Sicoob Advocacia, que hoje é Sicoob OABcred, para o resto do país. Porque não há como você empreender se não tiver um serviço financeiro de qualidade. Serviço financeiro de qualidade que trate o cliente com respeito e que disponibilize o crédito de acordo com as necessidades da advocacia. A Sicoob Advocacia foi criada aqui em Santa Catarina, fui fundador, tive a honra também de ser presidente da instituição, hoje muito bem liderada pelo nosso querido Hélio Froza, que tem feito uma grande gestão. E quando chegamos ao Conselho Federal, nós procuramos verificar quais as seccionais que gostariam de levar esse serviço para a sua base. Nós já implantamos no Paraná, já implantamos no São Paulo, estamos estudando a implantação em Minas e Paraíba, justamente para que nós possamos levar essa experiência positiva a todos os advogados do país para terem não apenas capacitação em gestão, mas acesso ao crédito. Esses os dois focos principais dessa coordenação de projetos estruturantes nacionais que foi delegada pelo presidente Beto Simonetti, a minha pessoa. Dentro dessa perspectiva da sua atual gestão, eu separei alguns pontos aqui sobre os quais eu gostaria de falar e os quais assim, eu considero bem relevantes para que a advocacia nacional compreenda o que o Conselho Federal tem feito. Então, o primeiro ponto que eu selecionei aqui para a gente debater um pouco é o acordo entre o Brasil, a União Europeia e o Mercosul. O que levou, inclusive, aqui no âmbito da seccional aqui em Santa Catarina, ser criada, e eu vou ler para não errar o nome, uma comissão especial de estudo e acompanhamento e debates jurídicos sobre o acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul. Então, essa comissão já está criada, né, as inscrições para os advogados e advogadas que queiram participar estão abertas. Né? Como o senhor mencionou no início, basta agora o advogado querer e preencher alguns requisitos objetivos, ele pode participar da comissão. Ela foi criada agora em 2026 pela portaria 102 da seccional. Mas isso, este acordo União Europeia, Brasil, União Europeia e Mercosul, ele tem se mostrado aí sob um certo aspecto, um novo nicho para a advocacia. O advogado que quiser se especializar nessa área terá o apoio da OAB, e já foi realizado recentemente o primeiro debate nacional sobre o acordo entre a União Europeia e Mercosul, que o senhor participou também, e não sei se ali nasceu, mas se ali já se consolida, uma parceria entre a OAB Nacional e a Fiesc, também para auxiliar os advogados a se inserirem na nova realidade jurídica que esse acordo vai proporcionar. A OAB Nacional, ela tem uma abrangência que muitas vezes perpassa os limites de nossas fronteiras. Nós temos uma interação muito grande com os colégios de advogados do Mercosul e participamos ativamente desse diálogo institucional. E agora, com esse acordo Mercosul-União Europeia, nós precisávamos ter um link de interação com os colégios de advogados do mercado comum europeu para que nós pudéssemos criar um canal de diálogo. E a intenção inicial dessa coordenação, que o presidente Beto me designou como vice-coordenador, foi justamente, ao lado do ex-presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, trazer todo esse meio jurídico para debater esses desafios que vão tratar de uniformizações legislativas, uniformização de práticas jurídicas. E isso demanda o quê? Debate e conhecimento. Conhecimento por parte da advocacia nós precisamos levar aos colegas na ponta, e isso se deu através do primeiro evento
nacional pós-implantação do acordo, que foi realizado em Santa Catarina, em Florianópolis, na sede da Fiesc, capitaneado pela OAB, mas com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, diante da relevância do tema, em que nós conseguimos fazer painéis jurídicos empresariais, ou seja, falando das agruras dos empresários nessa implantação e falando sobre as soluções ou polêmicas ou controvérsias relativas àquele acordo que passa a viger. Então, cabe a nós, nesse momento, apenas fomentar esse debate, fomentar o diálogo, e a OAB, através dessa coordenação e dessa comissão, procura fazer com que isso ocorra com mais eficiência possível. Um outro ponto, sabe, que eu acho extremamente relevante é a questão da reforma tributária, né, que está acontecendo já, vai impactar a advocacia em duplo sentido. Do ponto de vista de que os advogados terão os problemas dos seus clientes, e outra da tributação da própria atividade dos honorários, enfim, né? Como é que o Conselho Federal tem visto, né, sob o ponto de vista aí da atuação dos advogados e advogadas do Brasil, né, a reforma tributária? É uma preocupação? A reforma tributária é uma grande preocupação. A grande preocupação, inclusive, estamos judicializando, né, o Conselho Federal, como também as próprias seccionais, como é o caso de Santa Catarina, a questão da distribuição de dividendos, lucros pelas sociedades, que é um ponto polêmico desse projeto. Né. Também estamos acompanhando de perto as taxações, né, no IBS, CBS, que foram trazidas pela nova legislação, que passa a entrar em vigor a partir do ano que vem, e que vão impactar em muito a estruturação da sociedade de advogados. E a Ordem, desde o início, acompanhou o projeto, fez vários adendos, buscou, lutou, conseguimos algumas reduções de carga tributária, que a situação ia ficar ainda mais crítica. E agora nós precisamos acompanhar de perto essa implementação, para que nós consigamos dar sustentabilidade aos escritórios de advocacia. Infelizmente, no nosso país, ao invés de uma grande reforma administrativa que pudesse reduzir os custos da máquina pública, se optou por ampliar a obtenção de receitas, que muitas vezes acaba estrangulando o próprio contribuinte, e é o nosso grande receio em relação à reforma tributária, que essa estrangulação acabe tendo um efeito nocivo em relação tanto à arrecadação quanto à economia brasileira. Mas cabe à Ordem lutar, acompanhar, ponderar. Ela não é poder, ela não tem a caneta, mas ela tem a voz. E a voz dos seus dirigentes, nesse momento, será importante para fazer ecoar as agruras e angústias da advocacia. Um outro ponto sobre o qual eu gostaria de comentar, sabe, que o senhor comentasse, é sobre a própria atuação da advocacia nos tribunais superiores. Teve uma frase sua que eu captei aqui, do que foi proferida lá no primeiro Congresso Brasileiro de Advocacia da Construção Civil, que aconteceu recentemente, aqui em 16 de abril, em Balneário Camboriú. E lá o senhor falou, aspas, imprescindível que a advocacia compreenda o impacto sistêmico das decisões judiciais proferidas pelos tribunais. Então, assim, para a gente entrar nesse tema, né, inicialmente, como é que o senhor tem visto, né, a relação dos tribunais superiores com a advocacia nos últimos tempos? Bom, aos que não sabem, eu milito com frequência nos tribunais superiores, especialmente no Superior Tribunal de Justiça. E para você ter essa compreensão do funcionamento das cortes superiores, é importante você entender que eles não estão lá para fazer justiça ao caso concreto, mas sim para fazer justiça sobre o âmbito sistêmico, ou seja, os impactos que essas decisões terão em todo o sistema de justiça, em toda a aplicação do direito em solo nacional. É essa a forma pela qual um magistrado raciocina a sua forma de decidir, e assim que ele aplica o direito. Levando isso em consideração, eu tenho visto realmente uma grande dificuldade e crescente
do exercício da advocacia nos tribunais superiores. A dificuldade, primeiramente, nas reformas regimentais, que têm buscado cada vez mais virtualizar os colegiados, e nós temos ressaltado com muita frequência que isso tem impedido o acesso do advogado ao magistrado, e uma das grandes críticas que temos feito ao longo do tempo é que a tecnologia, quando ela veio para aproximar e não para afastar a advocacia do sistema de justiça. Mas há um sentimento por parte dos dirigentes, de que muitas vezes essa tecnologia tem sido utilizada para afastar a advocacia do sistema de justiça, com a desculpa ou a justificativa de se dar maior agilidade. Aí nós precisamos entender qual é o poder judiciário que nós queremos. Um judiciário que julga rápido ou um judiciário que julga bem? O judiciário que julga bem, ele vai aliar a rapidez à qualidade. O judiciário que julga rápido, ele só vai focar na agilidade. E esse debate tem sido um debate nacional, um debate em que a ordem tem participado ativamente. Tentaram tirar a voz da advocacia nos tribunais, restringindo as sustentações orais. A ordem foi ao CNJ, inclusive nosso presidente Juliano Mandelli atuou com diligência nesse sentido. Nós temos buscado, dentro do Senado, dentro da Câmara, projetos de lei que garantam que o advogado possa, da tribuna, bem representar aquele que é o cidadão que tem o seu caso submetido ao sistema de justiça e que a sua única chance de ser realmente ouvido é aquela fala de 15 minutos, ainda que se restrinja 10, enfim, aquela fala do seu advogado da tribuna. Então, essa tentativa de sensibilização da advocacia em relação tanto ao Poder Legislativo e ao Judiciário tem sido constante. E essa tem sido a nossa grande luta para que nós possamos, com esse avanço da tecnologia, esse avanço da tecnologia não se torne um empecilho ao sistema de justiça, mas sim que se utilize esses avanços para aproximar e viabilizar canais de interlocução entre os advogados e os demais operadores do direito. O senhor toca num ponto importante, que é o uso da tecnologia, e quer me parecer assim que a inteligência artificial é uma realidade que se implantou e que não temos mais como fugir dela, né? A questão é de se saber como é que ela vai ser gerida, né, especialmente pelo Poder Judiciário. A gente tem visto aí algumas situações, né, em que advogados utilizaram, ou supostamente utilizaram, né, se utilizaram de inteligência artificial, e isso produziu um resultado que não era o desejado, e acaba que eles são punidos, né, seja pelo Poder Judiciário e talvez até pela própria OAB. Mas como é que o senhor vê a utilização da inteligência artificial pelos tribunais, né? E aí nós temos a questão, né, da produção de decisões, ou da possível produção de decisões, do auxílio na produção de decisões por inteligência artificial, e que essas decisões, essas minutas acabem sendo utilizadas na produção, né, do conhecimento jurídico, na produção de decisões judiciais, né? Bom, Edgar, esse é o debate do momento dentro de todo o sistema de justiça brasileiro, e eu, longe de pretender, até porque precisaríamos de um podcast inteiro para tratar a respeito dos impactos da inteligência artificial no sistema de justiça, mas eu vou tratar ela sobre dois aspectos. Primeiro, a necessidade de uma regulamentação do uso da IA, para que não ocorra com a IA o que aconteceu no processo judicial eletrônico, em que os tribunais passaram a desenvolver cada um o sistema próprio, e foi um inferno na vida da advocacia, e que a ordem precisou se posicionar, se sensibilizar, e que ao longo do tempo se verificou que se gastou bilhões dos recursos públicos de forma desnecessária, por conta da falta de regulamentação na implantação do processo judicial eletrônico. E a IA passa pela mesma forma, pelo mesmo problema, e nós estamos vendo talvez serem cometidos os mesmos erros. O segundo aspecto
é accountability. O que é accountability? É a responsabilização pessoal do operador do direito que opta por usar inteligência artificial. Porque todos nós sabemos, a inteligência artificial alucina. Ok, mas se ela alucinar e nós tivermos uma devida supervisão pelo operador de direito, ele vai ver, pô, alucinou, mas eu vou corrigir. E isso muitas vezes não ocorre. Porque quando não ocorre com o escritório de advocacia, bom, o cliente dele vai ser prejudicado, o advogado pode ser responsabilizado, mas o judiciário vai lá e decide de forma contrária e resolve. E quando isso acontece dentro de quem tem o poder de decidir ou de quem tem de denunciar, como é o caso do Ministério Público, quem corrige esse problema? E é isso que nós precisamos tratar com muita responsabilidade. Accountability, rigor e ser considerado culpa grave a utilização da IA que gere danos ao jurisdicionado na ponta. Esse é um ponto importante para que nós possamos compreender e possamos evoluir nessa temática, porque a utilização da IA ela é um caminho sem volta, vamos precisar usar, precisar aprender. Né? Muitos diziam que ia acabar com a advocacia, não. É que o advogado agora ele vai ter que estudar para saber, né? Fazer os prompts corretos. Mas para fazer os prompts corretos ele tem que estudar o caso, não é a IA que vai estudar o caso. Porque toda a IA depende de um ser humano alimentando a IA a respeito das temáticas que são objetos da controvérsia que é submetida à advocacia, E se não houver elementos suficientes, a IA não vai funcionar bem. E se não vai funcionar bem, o constituinte, aquele que o advogado representa, não estará bem servido, né, por aquele profissional. Então, eu não tenho dúvida que o advogado tem a capacidade de ter a sensibilidade de fazer as perguntas corretas para o seu constituinte, de extrair os melhores fatos e depois, com todos os dados em mãos, com o encaminhamento do estudo de utilização da tese, ele pode realmente se fazer valer da IA para fazer checagem dos documentos, fazer checagem dos fatos, ele pode fazer a checagem do direito aplicado, mas eu não vejo como excluir o trabalho humano desse trabalho que é realizado para a defesa de um direito. E da mesma forma, dentro do sistema de justiça, tem que ocorrer por parte do juiz, por parte do promotor e por parte de todos aqueles que pretendam se utilizar da IA. Por isso, uma regulamentação é necessária, né, especialmente quanto à responsabilização, para que nós possamos ter segurança jurídica. Segurança jurídica é um bem que nós todos defendemos e me parece que agora com a IA isso acaba sendo o cerne de um debate que há de ser realizado nos próximos anos para que nós possamos ter uma inteligência artificial a serviço da sociedade, a serviço do sistema de justiça e que possa ser inclusiva e que possa garantir maior qualidade e humanização dentro da prestação jurisdicional. E essa discussão é importante, né, porque o nosso ouvinte saiba, a gente está gravando esse podcast de hoje, dia 6 de julho, e aí a data aqui é importante para marcar bem o que eu vou falar agora, né, porque no dia 30 de junho, né, saiu uma emenda regimental do STJ, emenda 53/2026, alterando uma série de situações no processamento das peças que são encaminhadas àquela corte, né? No dia 3 de julho, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, né, através de um ofício, né, que é assinado pelo presidente, né, Dr. Simonetti, faz uma série de ponderações. O ofício é relativamente longo aqui, não dá para mencionar sobre todos os pontos, mas basicamente pedindo, né, a suspensão em alguns pontos dessa emenda regimental. É um assunto relativamente novo, então tem alguns dias apenas essa situação aqui, mas a gente já vê uma preocupação da OAB com essa alteração, né? Como é que, né, o que o senhor pode trazer de novidade para os nossos ouvintes aí sobre essa situação?
Bom, essa discussão regimental, ela deve ser submetida antes à ordem. A ordem precisa ser chamada ao processo. Nós tivemos também processo de emenda regimental para excluir a necessidade de oitiva por parte do julgador que é convocado para completar uma turma dentro do STJ, a desnecessidade de ele ouvir a sustentação antes de proferir o voto. E isso traz uma preocupação muito grande, porque traz o sentimento de que se quer dar celeridade, se quer dar agilidade, e sem que o cidadão, que é representado pelo advogado, seja ouvido na hora da decisão. E também de demonstrar que está havendo uso da inteligência artificial sem a devida regulamentação. Esse, a partir do momento que eu peço que se faça, alguns quase que pedindo para fazer um prompt, né? Que faça algum prompt na minha peça recursal, é porque se está usando muito a inteligência artificial, só que não está se dando a publicidade sobre de que forma, como, né? Qual a regulamentação, como os advogados podem compreender o que está sendo feito em cada um dos gabinetes. Então, esse é um momento realmente de grande preocupação. A ordem está dirigente, acompanhando de perto. É talvez o maior desafio da instituição, neste momento, é o acompanhamento da implementação da inteligência artificial no sistema de justiça. E já estamos aqui gravando há mais de 1 hora, né? O tempo passa muito rápido, né, quando o podcast é bom. E para finalizar, né, doutor Rafael, o senhor tem ministrado palestras aí, enfim, pelo Brasil, falando sobre o futuro da advocacia. O que nos aguarda aí, né, isso é uma preocupação, acho que especialmente, né, para a jovem advocacia. Como é que o senhor vê o exercício da advocacia nos próximos anos? É muito difícil a gente ter uma bola de cristal, né? Quando as pessoas falam sobre a minha trajetória, eu sou muito realizado na advocacia. Eu me formei quando tinha 22 anos, em 97, mas com 25 anos eu projetei uma meta de chegar, né, com uma representatividade profissional, uma respeitabilidade social e ter um escritório de advocacia que fosse um escritório, né, do tamanho do meu sonho. Isso, graças a Deus, pelo exercício profissional, trabalhando sério, corretamente, cheguei nesse patamar. Mas os desafios eram outros. Nós não tínhamos essa revolução tecnológica que tem sido promovida pela inteligência artificial, mas nós temos a convicção de que a advocacia, ela vai viver, primeiramente, do estudo do colega. O colega realmente vai precisar estudar. Isso não tem erro, não tem inteligência artificial que vai superar, vai ajudar a você a encontrar mais soluções, mas ele vai precisar estudar muito. Porque na hora que chega o cliente no seu escritório, você não vai consultar, botar o caso dele numa IA e ele vai te dar a resposta pronta. Não, isso não existe. Segundo, investimento em tecnologia. O advogado vai precisar compreender sobre tecnologia, prompt, como que as inteligências artificiais funcionam, como é que elas recebem e processam as informações, né, os algoritmos. Cada vez o advogado vai precisar saber mais a respeito. E a interlocução, o relacionamento com os colegas, com o sistema de justiça, com a sua base de clientes, e essa interlocução, que é uma habilidade social também que a máquina não vai superar. Então veja que um dos pontos que eu coloquei é a tecnologia, mas ela sozinha não resolve. E essa compreensão por parte dos colegas, a ordem tem acompanhado. Acho que a ordem tem feito o seu papel. Tem feito, seja através da OAB Nacional, com o presidente Beto, aqui em Santa Catarina, com o presidente Juliano Mandelli, justamente de dar esse norte, trazer essa compreensão a todos os advogados. A Escola Superior de Advocacia sempre atuante para dar bons cursos, as comissões sempre presentes para debater sobre os temas. É uma OAB que está sempre atuando no CNJ, CNP, no Judiciário,
para garantir nossas prerrogativas, e isso talvez seja uma palavra-chavão, né? Mas a interlocução institucional da OAB, ela é ponto-chave nisso tudo, para que o advogado e a advogada possam continuar tendo a representatividade que outrora tiveram, quando nós tínhamos muito menos advogados, e agora, com 1.300.000, em breve 1,5 milhão de advogados, nós vamos continuar tendo. Enfim, eu quero aqui, mais uma vez, Edgar, agradecer o convite. É sempre uma alegria enorme voltar à minha casa, casa da advocacia catarinense, e ver os avanços que têm sido promovidos ao longo do tempo, né? Saber que nós fizemos parte, né, desse legado que a Ordem vem deixando aos jovens advogados, aos advogados que estão ingressando, e sempre na esperança de que nós possamos realizar ainda mais em prol da nossa profissão. Sempre repito que a advocacia não é uma profissão de certezas, é uma profissão de esperanças, e a Ordem, como advogada dos advogados, atua da mesma forma, buscando trazer esperança profissional através do trabalho voluntário de cada advogado e de cada advogado que se dedica em prol do sistema OAB. Eu acho que o senhor toca em pontos assim extremamente importantes, né? E essa sua fala final aí, acho que meio que resume toda essa nossa conversa, né? Mas é um ponto importante, né? A inteligência artificial, ela não veio para facilitar a vida de quem não quer estudar, né? Ela veio para trazer problemas que a gente não tinha antes, na realidade, né? Então, temos que repensar toda a advocacia. Mas, enfim, né, um dado para que o senhor saiba, né? Agora nós estamos chegando neste projeto ao 50º episódio já. Que bacana. Então, são 50 podcasts gravados, né, nesse projeto. Gravava antes lá na Escola Superior da Advocacia, mas nesse projeto aqui na frente das comissões é o 50º episódio. Então, assim, nada melhor do que a gente ter a sua presença, né? É o que faltava, né, nesse grau de amadurecimento que o projeto tem alcançado. A gente tem o nosso coordenador nacional das comissões. Então, de minha parte, só tenho que lhe agradecer. O senhor parou com suas atividades e veio aqui para prestigiar o nosso projeto e para falar com a advocacia, levar essa mensagem mais longe, né? E, para mim, uma satisfação pessoal enorme em tê-lo aqui como agora no hall dos entrevistados aí do projeto. Então, doutor Rafael, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade, e fica sempre à disposição esse espaço. Toda vez que tem algum assunto que queira dividir com a advocacia, é só nos chamar que a gente grava mais um episódio aqui. Eu que agradeço, Edgar. Agradeço, deixo aqui o meu beijo, abraço a todos os advogados e advogadas do nosso estado de Santa Catarina que acreditam na nossa ordem, que apoiam a nossa ordem e que confiam nas pessoas que estão hoje liderando e aqueles líderes que estamos a formar dentro do nosso sistema. Um grande abraço a vocês. Muito obrigado. Então, para encerrar, deixo um agradecimento à nossa equipe técnica, né? Em todo final do episódio eu digo, doutor Rafael, que sem a nossa equipe técnica o episódio não vai ao ar, simples assim. Um agradecimento especial ao doutor Rafael, que já fiz, aos nossos advogados e advogadas de Santa Catarina e do Brasil, que acompanham esse nosso podcast. E o agradecimento especial é sempre para aquele advogado, para aquela advogada que assistiu o episódio até o final. Então, um grande abraço e fica o convite aí que semana que vem temos mais um Tribuna da Ordem.